Meu nome é Alessandro Spinelli, trabalho com limpeza já há 12 anos. E minha história com limpeza começou no momento em que eu saí da área de vendas e fui trabalhar com uma empresa de limpeza e conservação. Nessa empresa eu entrei como estoquista, depois passei na área de venda de material, supervisão, até chegar na parte de gerência. Vendo a necessidade dos clientes, em que só se trabalhava na época com remoção, aplicação de selador e cera, que era muito piso vinílico, piso cimentício. Começou a aparecer outros tipos de piso, né? Granito, mármore, e a gente não tinha experiência nem conhecimento em que produto e de que forma limpar. Trabalhei nessa empresa de 2005 a 2010, finalzinho de 2010. Quando saí, já estava com a ideia totalmente planejada, né, da minha empresa, que era partir para a parte de granito, mármore e porcelanato. Porcelanato tinha acabado de chegar no mercado, tinha dado um boom, né, estava todo mundo partindo para instalar porcelanato e já havia acontecendo aquele problema corriqueiro de porcelanato, que seria arranhões e manchamentos. Comecei a fazer estudos no mercado, vi que tinha marca nacional e marca importada de produtos destinados à área de limpeza e restauração, e me aprofundei. Entrei em contato com uma fábrica, né, nacional. Essa fábrica me passou uns vídeos, a gente começou a trocar uma ideia. Eu já tinha lavadora, tinha high speed, tinha aspirador de água e pó, mas não tinha polidora, que é principal na área da gente, né? Quando foi que apareceu o primeiro serviço de mármore, eu tive que adaptar. E como todo mundo começou, a gente pegou a lavadeira, jogou lavadora de piso, jogou peso em cima e foi tratar mármore. Depois desse piso de mármore que apareceu, que a gente trabalhou com os produtos químicos da marca nacional para limpeza e trazer brilho, me apareceu o porcelanato. A fábrica me indicou o porcelanato de um cliente que estava com manchamentos. E esse manchamento, a ideia da fábrica era tirar apenas com um polimento com pó. Então procurei a cliente. A fábrica do porcelanato me contactou e disse se ficasse bom, a cliente aceitaria, fazeríamos uma parceria para trabalhos futuros, né? E graças a Deus deu certo, a gente trabalhou direitinho, foram 5 dias no apartamento da cliente e é nossa cliente até hoje. A minha história com limpeza, eu acredito que começou faz tempo, né? Minha mãe é uma pessoa obcecada por limpeza e organização da casa. E aí lá em casa tinha sempre a famosa faxina semanal que ela colocava a gente como já pequeno para ajudar ela em todo o processo. Sonho que eu tinha de trabalhar mesmo era na área de batedor, né, daqueles carros de estrada, de carretas. Como meu pai, a gente sempre ia para Maceió, Recife, Maceió, e eu via na estrada aquele batedor, gostava muito de viajar, e eu acreditava que um dia eu podia dirigir aquele carro fazendo, né, a proteção das carretas. Na adolescência para a fase adulta, eu mudei muito meu foco. Eu, como tinha um bom relacionamento na escola, muito comunicativo, liderava o pessoal da sala, parte de jogos, parte de teatro, de tudo da escola, e tinha uma boa comunicação com todos, eu resolvi que quando terminasse o fundamental, né, e o ensino médio, eu iria fazer relações públicas. Fiz vestibular para relações públicas, passei, comecei, não me identifiquei no início, passei para marketing. Fui estudar marketing, na época não era reconhecido como faculdade, sim curso técnico, mas ainda fiz 2 anos lá na época de marketing. Daí comecei a trabalhar na área de vendas, trabalhei num depósito de
distribuidor de bebidas da Coca-Cola, que era na região metropolitana e interior do Recife. Da Coca-Cola eu fui trabalhar com o pessoal da 3M, um distribuidor regional 3M, também na área de vendas. E daí eu passei por várias empresas, tudo no ramo de vendas, né? Passei um tempo parado, alguns problemas na vida, e fui trabalhar numa empresa de limpeza e conservação na parte de estoque. Fui tomar conta da parte de estoque deles, que eles tinham lá contrato com o órgão público e tinha a parte de limpeza e com fornecimento de material. Vendo o estoque deles lá, comecei a ter uma ideia de vender os produtos que eles tinham em estoque. Então comecei a arrumar clientes e fui vendendo material. O pessoal foi dando uma certa liberdade. Eu passei a vendedor, depois eu tive a liberdade de também comprar e vender. Fui trabalhar também para eles na área de licitações públicas, vendendo material e tomando conta do pessoal que prestava serviço. Fiquei nessa empresa até 2010, saí como gerente lá e já tinha em mente tudo que eu queria ter para mim, que era a minha empresa. E minha empresa teria que ser na área de limpeza e conservação, porque esses 5 anos me deu bastante experiência. Vi que tinha uma deficiência no mercado do pessoal de limpar mármores, granitos e porcelanatos, porque a gente limpava muito somente pisos vinílicos e granilite, né, que no sul é granitina. Isso aí me despertou. Passei a procurar informações na internet, conheci a fábrica nacional, conheci uma fábrica de produto internacional, via vídeos no YouTube e entrei em contato, né, com esse pessoal e vi que existia a possibilidade que eles não tinham nem sequer representante aqui em Pernambuco, porque era um mercado para eles, um mercado morto. Dessa forma, troquei ideia com eles, abri CNPJ, fiz compra de material e caí em campo para procurar cliente. A minha primeira ideia de buscar cliente foi visitar as marmorarias, porque as marmorarias apenas vendiam o produto final, instalava e não passava para cliente nenhum tipo de como tratar, né, como manter aqueles granitos que eram instalados, tanto em banheiro, bancada, piso, borda de piscina. E daí eles começaram a indicar. O cliente chegava lá com a dificuldade, querendo restaurar uma borda, restaurar um balcão, restaurar a escada. E dessa forma foi que eu comecei a aparecer cliente, indicações de marmorarias. Comecei a apresentar a eles os materiais que esses fabricantes tinham, que podia ajudar também a eles a salvar as chapas, né, de granito e de mármore que eles tinham. E aí foi rolando, até que em 2013 para 2014 eu consegui comprar minha primeira polidora. Aí eu parti forte para piso, porque balcão, escada, tudo isso eu estava fazendo com máquina lavadora e politriz manual. Quando eu consegui minha primeira polidora, aí eu voltei para eles e comecei de novo a dizer, agora eu estou restaurando piso. Um deles me deu como cliente aqui um hospital muito grande, cerca de 1.200, 1.300 metros de granito, o qual ele tinha uma máquina, comprou a máquina, mas não conseguiu botar para operar, não sabia como fazer, né, o uso das lixinhas na máquina. E foi aí com a experiência do pessoal da fábrica do Sul, trocando uma ideia, me passou como fazer. Deu certo, cliente satisfeito. Daí a gente partiu para um serviço no aeroporto do Recife, também um trabalho muito exaustivo, foi um trabalho à noite, mas o resultado perfeito. E disso aí a gente veio cliente de indicação, construtora, administradora de condomínio e até hoje estamos só por indicação, propaganda mesmo. Eu faço assim uma divulgaçãozinha de Instagram, né? Alguns antes e depois de Instagram, mas nossos clientes, graças a Deus, desde 2010 é apenas por indicação. Nesses 12 anos que a Perfil Serviços tem, o nosso maior vendedor
é o nosso cliente. Porque, como eu havia falado antes, a questão do porcelanato, não é cliente do porcelanato, 10 anos depois, essa cliente pesquisou na internet e achou o telefone da Perfil, ligou e nós voltamos a fazer um novo polimento na casa dela. Então, o compromisso do trabalho, a qualidade do trabalho, seu relacionamento com o cliente, né? Você cumprir com o que você prometeu, entregar tudo naquilo que você prometeu, né? Não prometer 100% da salvação de um piso novo, porque a gente consegue chegar a 95%, 96%, 97%, mas sempre tem alguma coisa que o cliente danificou muito aquele piso que a gente não vai chegar em 100%. Mas o resultado é totalmente satisfatório. Posso falar para você que de todos esse tempo eu tive um problema com o cliente. Eu só digo um porque foi um mesmo, um problema com o cliente, o qual não foi uma insatisfação com o resultado do piso, e sim com a sujeira que foi gerada dentro da casa dela, mas aí foi avisado antes e ela não ficou muito feliz. Mas aí se resolveu, foi simples, foi pagar uma equipe pós-obra para fazer uma limpeza geral na casa dela e entregar a obra com satisfação.